Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Isso aqui tu vai ficar aqui? Não, isso aqui não atrapalha, não. Deve ser do Anderson. Acho que pode chamar, mas tá quente aqui, né? Dá licença. O Antônio, o doutor Antônio tá aprendendo ou tá participando? Não, vem pra cá, porque isso não aparece. Na verdade, eu vou quem vai ter foto? Vai? A cabine tira as fotos, né? Deixa o doutor Antônio livre, ele é da comissão. Deixa o doutor Antônio livre, que ele é da comissão de investigação. Olha, o presidente, quero que ele depois, quem acionar o delegativo, vai arrumar isso aí, sumir a cadeira. Não, melhorei aqui, mas sumir a cadeira. Só preste atenção. Você diz pra poder ver lá ali. Não, mas agora já melhorou, filho, já baixou. Não, mas eu tenho toque, da lei. Não, mas não vai porque já tá lá. Tá bom. Aí eu ficava dando aula daqui, eu subi pra mexer. Vem? Tem toque? Chegou aí? Eu tenho toque. Chegou. Aqui tá acabando isso aqui. Ei, 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 ei. Botou a pilha naquele outro? Botei. Eu não sei.
Alô. Boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos os presentes. Eu vou te chamar. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a vinda e a presença de todos vocês, agradecer ao doutor Rafael Borges, né, e todos os colegas que estão lhe acompanhando, os coordenadores e nossas lideranças na pasta de prerrogativas e da seccional da OAB, agradecer aos nossos delegados de prerrogativas, na pessoa do doutor Adriana, que é a nossa presidente, registrar aqui a presença do doutor Anderson Bernardes, nosso secretário-geral, doutora Márcia Menezes, nossa tesoureira, e justificar a ausência da doutora Ana Magalhães, nossa vice-presidente, que ela teve que comparecer a uma missa lá de 7º dia de um ente querido, então ela já justificou a ausência. Parabenizar pelo trabalho do doutor Rafael, né, muito bem, nome muito bem indicado pela seccional, parabenizar o doutor Luciano pela escolha, a doutora Ana Tereza e todos os membros da diretoria, e dizer da importância, destacar a importância desse tema, né? Nós que, enquanto dirigentes de ordem, percebemos que muitos dos colegas, às vezes, têm dificuldade na atuação, na sua atuação diária e o aprendizado dado pela Escola de Prerrogativas. Nós temos também aqui professores da Escola de Prerrogativas preparados, e eu ouso dizer que eles estão aptos a atuar em favor da advocacia em qualquer lugar do nosso Estado. Então, vou declarar aberto nosso evento da Escola da Caravana de Prerrogativas na Estrada, convidar o doutor Rafael para que possa dar início. Já me justifiquei com ele que eu vou precisar me ausentar, que eu vou ter que ir a São Paulo hoje, e se vocês sentirem a minha falta aí, que eu acho que ninguém vai sentir mesmo, mas já está justificado. A doutora Adriana e os demais colegas vão fazer a honraria da casa. Tá, doutor? Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço demais, Eduardo, pela sua acolhida. É um prazer muito grande estar aqui nessa subseção. Queria agradecer a doutora Adriana, com quem a gente articulou esse evento, né, esse pequeno evento aqui da Comissão de Prerrogativas. Dizer que é uma grande missão e uma grande responsabilidade da Comissão de Prerrogativas percorrer o interior do Estado, né? Eu sei que aqui não é exatamente o interior, né? A gente está na região metropolitana, mas, de toda forma, não é a capital, né? Lá na capital a gente tem uma comissão muito estruturada, inclusive bastante profissionalizada, enfim, porque está ali na seccional, está perto da sede, né, com toda a condição de prestar assistência. Mas nada se compara às comissões subseccionais, né? Elas é que conseguem capilarizar todo o procedimento de valorização e de defesa das prerrogativas. Então, uma comissão subseccional forte é absolutamente essencial para o sistema de defesa da prerrogativa se manter minimamente operante, né? Não adianta a gente ter uma bela comissão seccional e as subseções não funcionarem com algum grau de autonomia, eficiência e qualidade, como eu sei que vem sendo feito aqui em São João. Queria dizer que é um prazer muito grande. Meu nome é Rafael Borges, eu estou nesse cargo de presidente desde abril desse ano, portanto, pouco tempo, né? Peço paciência de vocês, para a eventualidade de eu ainda não ter domínio completo sobre algum tema específico da prerrogativas. Queria agradecer muito os professores que estão me acompanhando, né? A gente veio hoje de Volta Redonda, enfim, eu tenho tido companhia de colegas voluntários em todos os lugares que eu vou. É muito bom poder contar com essa ajuda de todos vocês. E queria dizer que a gente vai tratar um pouco aqui hoje desse tema, numa forma de palestra. Eu quero fazer uma coisa mais descontraída. Vou passar a palavra aqui logo para os meus colegas, inclusive para a doutora Adriana, para a gente tentar fazer uma coisa mais dinâmica, porque eu já entendi que vocês já estão, de alguma forma, familiarizados com o tema das prerrogativas, né? A gente não está aqui exatamente fazendo um curso de formação. Acho que todo mundo aqui já é delegado de prerrogativa, né? Ou já é membro da comissão da subseção. Então, não tem por que a gente fazer um curso muito introdutório, muito básico, né? A gente já pode passar um pouco aí, algumas casas adiante, para a gente poder avançar um pouco na compreensão desse tema. Muito rapidamente, eu queria dizer a vocês que a gente vem se empenhando muito na comissão, hoje,
para estabelecer as distinções claras que devem existir entre prerrogativas e privilégios, né? Eu costumo dizer que, na base, na origem da violação de uma prerrogativa do advogado, tem sempre um servidor público achando que ele é hierarquicamente superior ao advogado, né? A premissa da violação da prerrogativa quase sempre é essa, quase sempre é a suposição de uma falsa relação de hierarquia, né? Por que eu digo falsa relação de hierarquia? Porque não existe hierarquia entre advogados e servidores públicos. Eu sei, gente, que eu estou falando sobre o plano ideal, e eu sei que o plano da realidade concreta, às vezes, não confere exatamente com o dever ser, né? Mas a gente, como advogado, tem um dever, tem a obrigação de dar concretude a essa norma, qual seja a norma que veda a hierarquia. E por que eu gosto de introduzir essa palestra com esse subtema, né? Porque a suposição de que há uma relação de hierarquia, ela provoca a violação da prerrogativa, né? E, geralmente, quando essa prerrogativa é violada, ela também é geralmente confundida com privilégio. Então, é papel de todo delegado de comissão de prerrogativa, seja da comissão seccional, seja das subseções, desmistificar essa confusão que existe entre prerrogativas e privilégios. Prerrogativas não são privilégios. Prerrogativas são direitos profissionais intimamente associados ao exercício da atividade advocatícia. Privilégios não são direitos, privilégios são benefícios, privilégios são benesses, geralmente relacionadas a uma condição de classe, a uma condição profissional ou uma condição de classe, mas que nada tem a ver com o exercício da atividade profissional, né? A gente sabe, ainda mais no judiciário, enfim, que é onde a gente tem mais interlocução, a gente sabe a quantidade de privilégios que são pertinentes, por exemplo, à carreira da magistratura, ou à carreira do Ministério Público, ou à carreira até da defensoria, enfim, de outras carreiras, enfim, ali do sistema de justiça. O fato é que nenhum desses privilégios pode ser confundido com prerrogativa. Por quê? Porque nenhum dos privilégios que eles têm é fundamental ao exercício da atividade profissional que eles desempenham. Veja, o juiz, ele precisa, o desembargador, a sentença dele, a decisão dele, o acórdão dele, vai ser melhor ou pior, dependendo se ele vai para casa com o motorista do tribunal ou com carro próprio? Isso muda a qualidade do trabalho? Isso muda a qualidade do serviço? É inerente à atividade profissional da judicatura ter um carro à sua disposição pago com recurso público? Não, isso é privilégio. Portanto, um advogado que não tem acesso ao inquérito policial consegue atender o seu cliente? Não, isso é prerrogativa. Percebam, o exercício da prerrogativa está intimamente ligado ao exercício da atividade profissional. O privilégio ele não está ligado ao exercício da atividade profissional. Ele é um dado, ele é um plus, ele é um adendo correlacionado àquela atividade profissional que está ali colocado e que o sujeito está usufruindo. O privilégio, ele sempre se esgota na figura da pessoa privilegiada, né? O desembargador que tem um carro público, né, para levá-lo e trazê-lo, aquela carona lá que ele recebe, se esgota nele mesmo, né? O advogado, por exemplo, quando exerce a prerrogativa de despachar com o magistrado, aquele exercício da prerrogativa se esgota no advogado? Não, ele transcende a figura do advogado. Por quê? Porque aquele despacho está permitindo ele comunicar ao juiz melhor os direitos e os interesses do seu cliente, para que o juiz possa entregar um provimento jurisdicional mais adequado àquele caso concreto. Então, perceba a diferença? A prerrogativa se esgota na figura do... Desculpa, o privilégio se esgota na figura do privilegiado. A prerrogativa, ela sempre transcende. Não existe nenhuma prerrogativa personalíssima. Ela sempre transcende da figura do advogado. Ela é sempre mais do que o advogado. Quando executa a prerrogativa, ele está sempre na defesa de um sistema, né? Aquilo é sempre transcendental. E, por último, né, gente, as prerrogativas, elas são sempre mandatórias. Bom, antes disso, é bom dizer, os privilégios, geralmente, eles têm previsão normativa, né? Só que, geralmente, eles também são imorais, né? A prerrogativa, ela sempre tem previsão legal, e ela não é imoral em nenhum aspecto, pelo contrário.
Ela é, como eu disse, mandatória. Em que sentido que a prerrogativa é mandatória? No sentido que o advogado não tem a opção de não exercer a prerrogativa, caso ele identifique que o exercício da prerrogativa, naquele caso concreto, é obrigatório para o desenvolvimento da melhor estratégia de defesa do seu cliente. A gente não tem essa opção. Ah, não vou exercer a minha prerrogativa aqui. Não, você tem que exercer a sua prerrogativa. Só se ela não for necessária. Se você achar que ela é necessária, ela tem que ser exercida, né? Então, eu gosto muito de fazer de plano essa distinção entre a prerrogativa e o privilégio, porque eu acho que é um pouco nosso dever desmistificar essa confusão, que é uma confusão proposital, alimentada justamente por esse ranço, por essa premissa falsa e equivocada de que existe hierarquia entre classes de operadores do sistema de justiça, né? Essa hierarquia ela não existe. A única diferença entre advogados, promotores, juízes, defensores, é que cada um tem a sua esfera de competência, né? Dentro do sistema de justiça, dentro da produção do provimento jurisdicional, o papel do advogado é um, o papel do juiz é outro, o papel do promotor é outro, o papel do defensor é outro, e por aí vai. A gente só tem distintos papéis, distintas esferas de competência. Mas essa distinção de papel não significa, de forma alguma, diferenciação. Não significa, de forma alguma, que alguém está acima de outro alguém. O fato do juiz falar por último no processo, né, através do provimento jurisdicional, não transforma ele num elemento mais importante da relação processual, né? A relação processual ela se forma a partir do juiz e das partes, né? Se for um processo penal, defesa, acusação; se for um processo civil, os ex-adversos ali que estão discutindo aquela matéria fática. Então, não tem essa distinção, isso é importante ser dito, tá? Bom, eu vou então passar a palavra para a doutora Adriana, e aí a gente vai seguindo. Boa noite a todos aqui presentes. Gostaria de agradecer em especial a presença dos nossos delegados e delegadas da Comissão de Prerrogativas, doutora Cristiane, Verônica, doutor William, doutora Vanusa, doutora Danusa, doutora Elaine, doutora Verônica, doutora Dair, doutor Heron, que estava até, provavelmente deve sair por conta de uma audiência, doutor Antônio, que pertence à Comissão de Prerrogativas e também à Jovem Advocacia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos e nós iremos falar rapidamente sobre os direitos da mulher advogada. Não que sejam taxados de privilégios, mas são direitos que foram adquiridos no decorrer do tempo e em razão da própria violência que a mulher advogada sempre sofreu nos momentos de gestação, nos momentos que a tornam de uma forma mais delicada, né? Ou não, dependendo, né? Então, a Lei Júlia Matos, ela veio justamente para preservar o direito da mulher advogada, da mulher gestante. Então, nós temos o local específico, né, para estacionamento. Aqui no fórum nós temos 2 vagas que ainda não estão sinalizadas, mas que a diretora do fórum colocou para a advocacia, 2 vagas especiais. Ela possui o direito de sustentação oral, né, o privilégio, a prerrogativa de ter a sustentação realizada em primeiro plano, de ter o seu pedido deferido, o que não ocorre no nosso sistema, inclusive tendo sido indeferido por um desembargador há pouco tempo, né? A advogada entrou na sessão, se não me engano, às 9h da manhã e só saiu no finalzinho da tarde. Inclusive, os outros desembargadores, os colegas que estavam na sessão virtual, deram, né, aceitaram que ela fizesse a sustentação em primeiro plano, que foi sumariamente deferido. Hoje ele pediu afastamento por motivo de doença, se eu não me engano, do tribunal. Então, o que nós precisamos, assim, é o que eu falo muito, nós já estamos é o 6º ano na Comissão de Prerrogativas. E é o que eu falo muito, nós somos os percursores, nós temos que abrir portas, nós não podemos deixar passar nos nossos processos o que nós temos como prerrogativa. E nós somos os primeiros delegados, as primeiras pessoas, né, que precisam agir com essa imparcialidade, independente do processo ser nosso ou de algum colega. Nós temos que fazer com que as prerrogativas possam prevalecer. Então, assim, depois de muitos anos na advocacia, hoje nós temos
um conhecimento um pouco ainda sobre o que é prerrogativo, o que é defesa do advogado, da advogada, e nós procuramos fazer valer esse direito. E eu já até agradeci as dirigentes, né, as delegadas da delegacia da nossa comarca, porque há 3 meses nós não temos contato de violação de prerrogativas, ou seja, não há e-mail nem ligação solicitando um delegado de prerrogativas na nossa delegacia, que foi um trabalho árduo realizado por todos nós. Alguns juízes já atendem o advogado, porque, assim, se o trabalho é híbrido, se é telepresencial, não me importa, não cabe a mim fiscalizar. Eu quero ser atendida pela forma como aquele tribunal exige. Se ele me dá o agendamento com o magistrado, se o juiz está na comarca, eu quero o despacho. Eu quero ser atendida e resolver o problema, né? Então, o juiz ele tem o trabalho telepresencial ativo pelo tribunal, é permitido? Tudo bem, mas quando eu chego para despachar, para resolver aquela questão, aquilo que tem que ser resolvido, principalmente se for em caráter de urgência. E se não for por ele, tem que ser pelo juízo tabelar, que muitos advogados até desconhecem a existência do juízo tabelar, inclusive aqui da comarca. Uma vez eu fui distribuir um processo do juizado da infância, do menor infrator, e a juíza da vara de família não sabia nem que ela era a juíza tabelar. Eu falei, não, excelência, é a senhora sim, é o seu juízo, e eu liguei para o tribunal lá do Rio de Janeiro e informaram. Ou seja, o próprio juiz que está atuando, muitas vezes não sabe o que ele tem de trabalho, além do que efetivamente consta na vara. Então, nós precisamos relatar a violação às prerrogativas, contactar o advogado, contactar a subseção. Nossos telefones são espalhados em todos os prédios, é um cartaz amarelo. Quem é que viu o cartaz amarelo? Quem colocou o cartaz amarelo? Levanta a mão, por favor. Vocês não vão aparecer no vídeo, não. Não precisa. Levanta a mão mais alto, por favor, né? Os advogados da comarca. Então, todos os corredores do TJ, do TRT, da Justiça Federal têm o nosso cartaz amarelo, que é um cartaz chamativo, com os telefones que qualquer advogado de qualquer outra comarca tem a sua prerrogativa violada, possa entrar em contato. Então, o nosso objetivo maior é o quê? Difundir conhecimento, porque nós não sabemos tudo, nós temos que aprender e, acima de tudo, atuar em parceria com o judiciário. Nós não somos inimigos do judiciário, mas nós precisamos que os nossos processos, que os nossos clientes se sintam satisfeitos com o serviço que lhes é prestado. Então, se tem alguma violação, é preciso o quê? Colocar no papelzinho, assinar, carimbar, colocar o seu nome e chamar também um delegado de prerrogativas para quê? Para que ele corrobore o que está acontecendo, para que ele chegue naquele momento e possa tomar as providências cabíveis, inclusive enviando para a Procuradoria da subseção os relatórios, né? Alguns vão através do e-mail prerrogativas e outros através do programa DataGed. E aos poucos a gente vai treinando isso e tornando uma habitualidade. Mas eu acredito que aqui na nossa comarca, a maior parte das violações de prerrogativas são feitas e são através de conversa, a gente chega e afasta, né, as pessoas que estão invadindo, né, e tomando conta, né, daquela violação, produzindo aquela violação. A gente chama o superior hierárquico e muitas vezes a gente consegue resolver o problema sem relatar a violação. E aquilo acaba deixando de ser uma violação, porque muitas vezes o próprio funcionário do judiciário, o próprio servidor, não sabia que era também, né? Então, é algo que a gente procura trabalhar e, com certeza, com a ajuda da Escola de Prerrogativas e com os próximos treinamentos que vão ser feitos, né, com os servidores, com o pessoal da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, com outros setores que a gente fala que tratam também da prerrogativa, do acesso, prefeituras, órgãos municipais, ou seja, todo lugar onde um advogado tem a sua prerrogativa violada, a prerrogativa precisa estar presente. O doutor Washington, que acabou de chegar, ele foi, há um tempo atrás, não foi, doutor Washington? O senhor resolveu um problema de prerrogativa no CRAS, não foi? No CRAS, se eu não me engano. Isso, nós já tivemos problema de prerrogativa no CRAS, no Conselho Tutelar. Então, existem, sim, inúmeras áreas, e eu posso dizer, em muitas delas, por falta de conhecimento mesmo dos servidores. Eu passo a palavra agora ao doutor Rafael.
A Adriana toca num ponto fundamental, que é a questão seguinte: quando a gente fala de prerrogativa, a gente tem que falar, antes de falar sobre prerrogativa, sobre ética profissional. Né? A gente, para exigir o cumprimento, para a gente exigir a observância da prerrogativa, a gente deve antes observar os regramentos éticos que incidem sobre a nossa atividade profissional. Os regramentos éticos que incidem sobre a atividade do advogado estão previstos, sobretudo, na Lei 8.906/94, no Código de Ética, nas resoluções e provimentos do Conselho Federal. E todo o nosso norte ético, ele exige do advogado uma postura conciliatória, uma postura resolutiva. O que não significa de forma alguma que o delegado de prerrogativa deva se acovardar diante da evidência da violação da prerrogativa. Mas o grande sucesso da diligência é a resolução do problema, não é a gritaria, não é o vídeo do Instagram, não é a postagem. O sucesso da diligência é resolver o problema da prerrogativa que está colocado à sua frente, da forma mais discreta possível. Às vezes não dá para ser discreto, a OAB faz até desagravo. A gente vai para a praça pública, sobe no banquinho, pega no microfone, fala mal do juiz. Isso acontece com alguma frequência. Mas isso é a providência extrema que a gente adota quando todas as providências anteriores se mostraram insuficientes para resolver aquele assunto. Então, a Adriana é muito feliz quando ela fala nessa necessidade que a gente tem de buscar vias alternativas de solucionar o problema antes de transformar aquilo numa contenda. Porque, às vezes, é verdade, às vezes a autoridade, às vezes o servidor público, rigorosamente, não sabe que está violando uma prerrogativa. Né? Por isso, nesse sentido, até que lá na Comissão de Prerrogativa agora, a gente está fazendo um programa amplo de formação de servidores públicos. Já tem um convênio com a PM, estamos assinando agora um convênio com o Ministério Público, com a Polícia Civil, já tem com a Guarda Municipal, para poder transmitir conteúdo de prerrogativa para esses servidores públicos, para cada vez mais evitar que essas violações aconteçam. Tá? Eu vou chamar, então, vou chamar você, Antônio, que falaria do módulo 2, você pode dar uma palavrinha, então, pode ser? Para a gente sobre aqueles temas, e depois eu passo para o Ailton, tá? Depois Carlos, depois você, tá bom? Quer dizer, depois você, depois Carlos, tá? Boa tarde, senhoras e senhores. Então, a prerrogativa, muitas das vezes, o doutor já falou, primeira vez, vamos lá, tenso, principalmente quando a gente dá de cara com o nosso presidente aqui. Muitas vezes, o que nos falta, muitas das vezes, é a postura. Como nós chegamos nos locais, que a pessoa já está lá, ele já vem contra, né? Ele nos olha, já nos entende que nós somos inimigos, estamos ali para tumultuar o trabalho do profissional, e muitas vezes nós, como o doutor já falou, nós vamos negociar, vamos conversar. Ontem mesmo eu estive lá na Vara da Infância e Juventude, e eu queria falar com o juiz, e a secretária ela foi muito enfática, que eu não iria conseguir falar, mas eu preciso falar. E ela, depois de conversar, de idas e vindas, ela falou: doutor, vou resolver o seu problema. Então, muitas das vezes, é esse tato que nós também, quando advogado, nós chegamos e nós presenciamos alguns colegas que chegam de forma deselegante com o profissional que está ali também. Muitas vezes nós estamos, né, naquela tensão com o cliente nos perturba, nos liga todo instante, toda hora. Nós queremos dar a solução para aquele cliente, e muitas vezes nós chegamos num departamento público e somos deselegantes. Então, essa parte nossa também é primordial de nós sermos elegantes nessa situação. E como também, quando nós chegamos e deparamos com alguém que se acha superior, que ele é hierarquicamente, e a gente, vamos lá, conversamos, né, com o servidor que está ali, com o juiz que está ali, com o delegado que está ali. Certa feita, eu cheguei na delegacia, na 60DP, para falar com o cliente. E o serventuário, o policial falou que eu não iria falar com o cliente. Eu falei: não, eu vou chamar o delegado de prerrogativa. Ele: doutor, pode chamar. Eu falei: não vou chamar mais não. Ele falou: não vai chamar, doutor? Eu falei: não, porque eu sou delegado de prerrogativa, eu quero falar com o delegado. Então, é uma postura que, de certa forma, é errada, que nós não podemos utilizarmos isso por ser delegado. Tem que ter, o certo é chamar um delegado, né, de prerrogativa, ele lá interceder pelo nosso problema. Mas, naquele momento ali, já era de madrugada, falei, e logo em seguida chamaram o delegado, eu consegui falar com o delegado, e foi o problema resolvido. Mas com toda a cordialidade, com todo
parcimônia do problema que estava ali à nossa frente. E com isso, com relação ao presídio, com relação à ida na delegacia, com relação ao Estatuto nos diz que nós temos livre acesso. Mas realmente é até constrangedor para aquele profissional que está ali, de repente entra, já deparei também com um colega na 60DP, que ele simplesmente bateu na porta do delegado e entrou de porta dentro. E aí foi um caos na delegacia, porque o delegado já veio com o policial, com o colega do lado, e foi aquele oi na delegacia, desnecessário. Então, nós temos acesso? Temos, mas vamos, né, cumprir ali a rotina, né, do que está discipulado, que está doutrinado ali. Falou do estacionamento, falou da entrada do presídio. A acessibilidade dos processos que nós deparamos lá. Eu posso acessar qualquer processo administrativamente, na delegacia, no fórum, posso prestar. Muitas vezes nós chegamos num determinado fórum, determinado setor, que a primeira coisa que ele faz, doutor, tem a procuração? Se não tem a procuração, se não tem segredo de justiça, nós temos acesso. Né? Temos também pedir. Tem segredo de justiça? Já adianta, já. Vai na delegacia, eu já adianto logo. Vou na delegacia, já levo a minha procuração, porque já evita-se um desgaste naquele momento ali. Né? Porque vai ficar esse impasse, até chamar a prerrogativa, até a prerrogativa aí. Eu já sei que vão exigir, já se evita o problema da procuração, né, ter acesso à documentação. Claro, chegou num local, foi impedido, nada nos impede de ligarmos. Mas se eu já sei que na delegacia, né, como é o processo, porque muitas vezes o cliente nos liga, a família liga, e eu não sei que tipo de processo é. Né, o que está rolando ali? A gente já vai falar com o preso, né, já pega a assinatura, se for o caso, ou vai lá no presídio, já pega a assinatura, para nós termos o livre acesso perante os processos. Também essa semana tive que ter acesso a um processo, e o processo era de família. Eu mandei uma estagiária, já que eu mandei processo de família. Não, tem o outro ainda, primeiro. A colega ligou de Maricá, estava precisando resolver um problema. Como é a situação? É um problema de família, que já sei que é de família, é confidencial. Fui lá no balcão, o serventuário, levei o que eu queria, mas eu precisava falar com a secretária do Gino, já que, né, o processo não é meu, vamos começar pelo escalão mais baixo. Aí o serventuário falou, doutor, mas ela não vai lhe atender porque tem segredo de justiça. Falei, mas o advogado quer falar com ela. Então, a hora que tem que se impor. Ela veio, eu expliquei a situação, que a colega estava em Maricá, não conseguiria vir, era um caso de emergência, prontamente. Então, a gente percebe que quando a gente vai, né, na humildade, na conversa, as portas se abrem. Ok? Boa noite, eu gostaria de cumprimentar o presidente, né, se encontra aqui presente. Meu nome é Ailton de Jesus. Até o ano de 2022, eu estava oficial da Polícia Militar, a minha vida foi toda marcada pelo militarismo, eu passei pelo Exército, pelo Corpo de Fuzileiro, e encerrei a carreira na Polícia Militar e me inscrevi na Ordem, né? Fiz o exame, acho que o 37º, em janeiro. Enfim, fui habilitado e, apesar de eu ter domicílio profissional no Rio, eu acabei fazendo o juramento aqui, nessa subseção, que eu sou muito grato. Né? Eu estava para ir para Brasília, eu já queria poder visitar o STF, visitar a sede do STJ, eu falei, eu vou lá já com a carteira de advogado, e aí peguei a minha habilitação aqui, porque a data agendada lá na seccional seria para outubro ainda. E aí, tão logo eu me habilitei, eu já me inscrevi no curso de delegado, né? A primeira turma que teve logo após, e fui nomeado. E agora, no último dia 24, inclusive a data do meu aniversário, eu passei o dia inteiro lá também, fazendo mais um curso da escola de formação, e agora posso estar aqui ministrando também como professor da escola.
É uma grata satisfação poder estar compondo aqui com o presidente e com os colegas delegados, inclusive daqui da Comissão de Prerrogativa de São João, essa palestra. Eu também faço parte da Comissão de Direito Militar, eu terminei uma pós em Direito Militar e também sou membro da Comissão de Direito Militar. Mas aqui, voltando para a questão das prerrogativas, eu ia falar um pouco sobre as prerrogativas nos processos eletrônicos. E aí, melhor, né, como diria Confúcio, se a palavra convence, o exemplo arrasta. Eu acho que melhor que eu falar de forma formal ali, abrir o slide para poder... É melhor eu dar um exemplo prático, e aí eu vou dar um exemplo de vivência própria, né, que eu estou passando. Um determinado cliente, onde eu demandei uma ação contra o Estado no juizado da Fazenda Pública, e aí foi um colega. Na verdade, eu montei a ação e eu não estava habilitado ainda, e um colega que protocolou essa ação para mim. Porém, no transcorrer do processo, eu acabei me habilitando, e aí, não conseguindo contato com esse colega, né, eu atravessei uma procuração nos autos, mas isso eu sabia que ele era de comum acordo, não teria nenhum impedimento. Eu atravessei uma procuração do cliente e, na réplica à contestação, eu criei um campo e informei que as publicações futuras deveriam ser feitas em meu nome. Passado isso, foi concedida uma tutela de urgência, para que ele pudesse se submeter novamente ao TAF, no concurso do Corpo de Bombeiros. Ele foi lá, foi aprovado, e a Procuradoria protocolou nos autos uma petição dizendo que agravaria da decisão da tutela, né? Só que o número de processo que ela informou era um próprio processo que estava correndo no 3º Juizado da Fazenda Pública, e não o processo novo lá na turma recursal. Então, eu tentei negociar com a Procuradoria, né, para que nós pudéssemos chegar a um acordo sobre a continuidade dele, porque após ele fazer o TAF, o Corpo de Bombeiro não chamou mais ele para dar seguimento, enfim. E aí o serventuário da Procuradoria falou: doutor, depois de tanta gente ver, ele falou: doutor, agora eu entendi por que a gente não consegue achar o número do processo, e nem o pessoal do cartório, porque ela não informou, a procuradora, quando protocolou, ela não informou o número do agravo, ela fez remissão ao próprio número do processo. E aí o processo foi julgado agora, no dia 13, o agravo. Ela tinha intimado o advogado anterior no início de janeiro, né, início do ano, em janeiro, e o processo foi julgado e foi concedido, unanimamente foi provido para cassar a tutela de urgência. E aí, estava dentro do prazo ainda, quando a intimação chegou para mim, eu embarguei de declaração. Eu não sei se vocês dominam a área do processo civil, mas os embargos de declaração, regra geral, ele não tem efeito infligente, né, até porque teve uma modificação entre o CPC de 73 e de 2015, mas em determinadas situações, sim, ele pode ser dado efeitos infligentes, até pelo princípio da fungibilidade, principalmente em razão da ausência da intimação pessoal do patrono. E aí, nesses embargos que eu peço com efeitos infligentes, eu faço citação a decisões do Tribunal Superior, da Corte Superior de Justiça, do STJ, do STF, sobre situações similares, no sentido de que, quando o advogado, independente da quantidade de advogados que tiver militando na ação, mas se tiver procuração nos autos e uma petição pedindo para que as publicações futuras venham em nome de determinado advogado, tem de vir sob pena de nulidade do ato processual. E aí, o que eu fiz? Eu despachei com a juíza, que é difícil de localizar, porque os juízes que compõem geralmente as turmas recursais, eles não têm gabinete lá na turma recursal. Essa juíza é, se eu não me engano, da 3ª Vara Civil de Barra Mansa. Eu consegui acompanhar no sítio do tribunal, vocês conseguem acessar as turmas recursais, os dias das audiências, e aí eu voltei lá num dia que teria uma sessão, despachei esses embargos com ela, e ela me prometeu que tomaria providências. Aí, ontem, publicou pedindo a certificação para que que o cartório certificasse quanto ao que eu aleguei, e está tudo, eu fiz a remissão aos IDs. É importante que você esquadrinhe bem a petição, falando ID tal, juntado de procuração ID tal, réplica pedindo campo tal, pedindo a publicação futura. E o que eu chamo a atenção é o seguinte: resiliência. Porque muitas das vezes a gente tem o direito, mas a gente não sabe como exercê-lo.
E eu poderia muito bem, de pronto, entrar com mandado de segurança, porque caberia um mandado de segurança pela falta de intimação. Só que esse mandado de segurança não vai julgar a demanda porque não está madura para ser julgado onde quer julgar. E não é julgado no tribunal, é julgado na Corte Superior, porque não cabe ao tribunal rever decisões da vara das turmas recursais. Então, o que acontece? Quando voltasse, qual seria o ânimo dessa turma para poder julgar? Então, às vezes, a gente precisa de resiliência. É assistido o seu direito? Sim. Mas tenta resolver, mais ou menos quando a gente vai demandar contra a Fazenda, e a gente não tem a necessidade do exaurimento da via administrativa. Mas é importante. Por que é importante? Porque quando chega lá na hora, e eu posso falar com experiência própria, que eu vivenciei isso, que eu fui chefe de AJD na corporação, o procurador fala assim, mas ele não fez o pedido administrativo. Se tivesse feito, quando a corporação me intimasse, eu teria mandado cumprir. Então, o peso do magistrado vai ser diferentemente quando você exauriu, ainda que não necessário, pelo princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, mas quando você tenta exaurir na via administrativa, chega lá com outro viés. Então, ele fala, olha, ele tentou de todas as formas buscar essa reparação, né, o erro da administrativa, até pelo princípio da autotutela da administração pública, enfim, e não foi provido. Então, a forma de decidir pode ter certeza que vai ser diferente. Então, eu despachei ali com ela, não teve nenhum problema, ela me recebeu bem, se prontificou. Eu até achei que estava demorando, tem mais ou menos umas 2 semanas, mas hoje publicou, foi a publicação de ontem, no caso, ela pedindo para certificar. Já tinha tido uma certificação nos autos, informando a tempestividade dos meus embargos, e agora eu vou ter a devolução. É importante isso, não só o agendamento da pauta do agravo, mas a devolução para mim poder fazer as próprias razões do agravo, que foi feita lá em janeiro. Então, ela vai me devolver isso, e aí sim ela vai agendar a sessão de agravo, e eu vou poder fazer a sustentação lá. Nesse ínterim, acabou que o juizado, apesar de eu ter informado a ele também, que eu entrei com esses embargos, foi para a turma recursal no dia 8, foi até, já está com o juiz, até já sei um juiz leigo, mas isso não tem nenhum problema, porque o que vai ser julgado é o mérito, e ali é uma decisão interlocutória, que é a tutela de urgência. Então, o importante é esse, é o advogado, né, no exercício da sua profissão, ele ter uma resiliência de que, por mais que ele assiste o direito, tem mecanismos, às vezes, ali administrativos, né, menos confrontantes, que ele possa solver aquela problemática sem necessidade de outras demandas. Então, e uma outra coisa importante que eu queria chamar a atenção também aqui, quando nós somos acionados, e também isso é uma experiência pessoal como delegado, né, enquanto delegado plantonista, de que não raras vezes colegas, e às vezes colegas muito mais experientes que eu, que não tenho nem 1 ano de advocacia, querem se valer da prerrogativa para poder resolver questões pessoais. Então, assim, tinha uma colega que queria, ela era filha de uma pessoa que estava internada no hospital Souza Aguiar, e ela queria visitá-lo fora do horário de visita. Na verdade, ela estava era a mãe dela que estava internada, ela estava com o pai. E aí, só que ela, em nenhum momento, ela falou para mim que era pai dela. Ela falou que eu estou com o meu cliente, ele quer visitar. Só que tem um horário demarcado. Eu falei, doutora, mas olha só, a senhora está indo para pegar uma procuração, alguma coisa assim? A senhora quer pegar uma procuração dela, ela está sendo assistida pela senhora? Ela, não, é porque o meu cliente quer visitá-la, mas tipo assim, e fica com raiva, falou que ia fazer reclamação, não sei nem se chegou no conhecimento do presidente, mas falou que ia fazer reclamação. Eu não tenho nenhuma importância. Quando você tem ciência de que você está fazendo um serviço correto, não se milindre de fornecer a sua OAB, o seu nome, não tem nenhum problema, porque você sabe que você está coberto pela sua razão. Então, eu orientei, né? Às vezes acontece também de comarcas do interior requisitar lá nós na capital para poder tomar providências. Comarca já entrou em contato com comarcas de Cabo Frio, e eu falei, mas tem uma subseção da OAB aí, tem as prerrogativas daí, e o pessoal daí, pelo menos, deveria estar capacitado para te orientar tanto quanto nós, até porque a nossa área de abrangência é dentro do seio da capital e ainda limitado, porque tem subseções dentro da própria capital. E outra coisa também que às vezes acomete o colega vai socorrer um outro colega, né? O delegado plantonista vai socorrer um outro colega, e o outro colega acaba esquecendo o lado profissional do delegado e quer usar o delegado como consulta. O delegado de prerrogativas, enquanto no exercício profissional de delegado de prerrogativa, ele está ali para
orientar e salvaguardar os direitos das prerrogativas que são indissociáveis do profissional da advocacia, do advogado, não para fazer consultoria. Então, às vezes, ele chega ali, ele quer, pô, mas o que eu devo fazer aqui? Não, o profissional tem que se abster disso. O delegado de prerrogativa não presta consultoria ao assistido na situação de violação de prerrogativa. Ele está ali única e exclusivamente para assessorar na violação da prerrogativa profissional. Então, assim eu encerro a minha fala. Espero que todos tenham conseguido compreender. E, de tudo isso que eu falei, eu acho que o mais importante é bom ânimo, resiliência, paciência, porque, no mais, a gente consegue resolver. As prerrogativas estão sempre abertas para todos. Sei que tem a prerrogativa aqui de São João, mas nós, lá na capital, estamos sempre aí, principalmente nessa maratona de carreata de prerrogativa na estrada, dando suporte no que vocês precisarem. Estamos à disposição para poder sanar dúvidas, prestar assessoria, entendeu? É sempre assim, é um ajudando o outro e o outro ajudando um. Assim eu encerro a minha fala, agradeço a participação de vocês. Obrigado, Ailton. Ailton toca num ponto importante, a questão, né, Ailton, às vezes o delegado, vocês certamente já experienciaram isso na vida prática de vocês como delegados de prerrogativas, né? Às vezes a gente chega no local da violação, isso também é muito comum quando a gente vai fazer cumprir mandado de busca e apreensão, né? Porque vocês sabem que o mandado de busca e apreensão em escritório ou casa de advogado, ele é um mandado diferente, ele é um mandado que tem que ser pormenorizado, o mandado tem que descrever de forma detalhada que tipo de material pode ser arrecadado pela autoridade policial que está cumprindo aquele mandado, e, além disso, a premissa daquele mandado depende de um standard probatório mais elevado do que o que é exigido contra os cidadãos em geral, né? O legislador entendeu que, quando um mandado é dirigido contra um advogado, a investigação tem que apontar indícios de autoria e materialidade de forma mais robusta do que ela teria contra uma pessoa qualquer. Isso é uma proteção do próprio sistema de justiça, né? O legislador um pouco desconfiando daquela investigação que está mirando no exercício de uma atividade profissional. Então, como vocês sabem, esse mandado, ele só é válido, essa diligência, ela só é lícita, ela só é legal se ela contar com a presença de um representante da Comissão de Prerrogativa, um delegado com portaria, né? Um delegado nomeado, oficial da Comissão de Prerrogativa. Isso, na prática, como funciona? A polícia geralmente me liga com 48, 24 horas de antecedência, me avisa que vai ter uma operação, claro, eu não sei aonde que é a operação, eu sei só, digamos, o macro-território da operação, e a gente manda delegados para lá, no ponto de encontro, geralmente 3, 4, 5 horas da manhã. Você já foi? Geralmente é muito cedo, e o pessoal vai e acompanha a diligência. Por que eu estou falando isso tudo? Porque o que você me falou, que você falou aqui para os colegas, me lembrou disso. Às vezes, a gente está lá, né, na hora da diligência, a tentação de dar suporte jurídico advocatício para aquele colega é muito grande. Ainda mais que o colega vê lá, você meio que o anjo da guarda dele. Ai, meu Deus, delegado, olha, mas eu não fiz nada disso, isso aqui é injusto, não sei o quê, bababá. E às vezes até é mesmo, às vezes o colega está cheio de razão, mas a gente tem um limite. A gente não é advogado do colega ali. A gente está ali para preservar a prerrogativa dele. Então, qual é o nosso papel no momento do cumprimento de um mandado de busca e apreensão? Garantir que aquele universo de detalhamento descrito no documento está sendo observado pela autoridade. Então, se o mandado de busca e apreensão visa capturar, recolher evidências de cometimento de crime, né, suposto, relacionada à advocacia que você tem com a empresa de ônibus, é só aquele material que pode ser arrecadado. A polícia não pode olhar, por exemplo, os arquivos do seu computador que dizem respeito à tua advocacia com a padaria, com o coleginho, com as pessoas físicas que você atende, e por aí vai, né? A ideia do delegado, ele garantir essa segregação. Por quê? Porque há o princípio da sigilosidade, o princípio da confidencialidade. Toda a relação entre advogado e cliente é uma relação confidencial, uma relação sigilosa. Esse sigilo, ele comporta relativização, que é nesse caso em que o próprio advogado é investigado pela prática de crime. Mas mesmo quando esse sigilo é relativizado, ele é relativizado com um grão de sal, no seguinte sentido: olha, eu estou relativizando o sigilo, mas é só para checar a informação que você trocou com o seu cliente relativamente àquele caso que é objeto da investigação. Nada além disso, né? Ontem, a gente teve uma vitória importante na Comissão de Prerrogativa, um colega nosso,
descobriu, ele estava conduzindo um processo criminal, uma defesa, aí chegou na hora das alegações finais, ele foi e pediu para o juiz, do processo altamente sigiloso, nível 5 de sigilo, Justiça Federal, aí ele pediu para o juiz acesso aos autos, acesso atualizado aos autos, e o juiz estava enrolando ele, não queria dar acesso. Ele falou, bom, é difícil, eu não posso oferecer alegações finais se não conhecer a íntegra do processo até aqui. Aí o juiz acabou dando acesso a ele, cumpriu a obrigação, né? E aí o colega descobriu que ele estava sendo investigado. Na verdade, ele não estava sendo investigado, mas a polícia capturou uma conversa dele com o cliente, inseriu no relatório de investigação e mais botou a foto do colega em cima da conversa que ele teve com o cliente dele. Pegou a foto do colega, que provavelmente é uma foto de Detran, aquela foto que a gente tira para habilitação, né? Que é a foto 3x4. Pegou a foto do colega, botou na investigação e botou o trecho da conversa ali. E uma conversa completamente republicana, uma conversa sobre condução do caso. Quer dizer, o colega não estava sendo objeto daquela... Não tinha por que o colega está sendo investigado ali. Né? Não existe causa criminal indigna de defesa. A gente defende qualquer pessoa, né? Indistintamente, desde o estuprador mais pavoroso até o grande sonegador fiscal, ainda mais quem faz crime aqui. Bastante gente. Então, eu sou advogado criminalista há 20 anos, eu já defendi gente muito boa e gente muito ruim também. E está tudo certo, isso faz parte... A gente não se confunde com o cliente, de forma nenhuma. E, eventualmente, se você defende uma pessoa que, eventualmente, praticou um crime, você tem que conversar com ela. E, eventualmente, o conteúdo dessa conversa é comprometedor mesmo, porque, às vezes, você tem uma estratégia ali que passa por uma espécie de confissão, que passa por um rearranjo, que passa por uma observação mais atenta da prova. Isso tudo não pode vir à tona numa investigação policial, sob pena de ferir o princípio da ampla defesa. Né? Imagina o juiz com acesso à conversa que eu tive com o meu cliente. O juiz vai saber o que eu quero que ele saiba. Né? O juiz é inerte. O juiz não vai atrás da prova, ele analisa a prova que chegou até ele. E aí, nesse caso desse colega, a gente conseguiu, fizemos uma petição pela ordem e o juiz mandou desentranhar o trecho do relatório policial. Tudo bem que quando aquilo aconteceu ele já tinha lido, né, a conversa, mas o fato é que ele mandou tirar dos autos o trecho. Fala. Justamente essa parte, o dano já foi causado, o juiz já teve acesso àquela informação. Isso pode interferirá, com certeza, no juízo de decisão do juiz. Caberia um pedido de substituição do juiz natural do caso, por quê? Ele, em tese, já foi contaminado. Sim. Embora você peça que se retire e vá ser retirado dos autos, igual aconteceu recentemente aí na Polícia Federal, nós estamos dizendo recente aí, isso o juiz já se contaminou. Isso. Já ouviu, já teve informação do que aconteceu. Então, caberia, no caso, mediante essa informação, requerer uma substituição do juiz. Como é o seu nome? André? Veja, André, não existe solução legal para o problema que você está apresentando, que é um problema muito pertinente. Eu, juiz da causa, me daria para o suspeito. Eu, juiz da causa, tendo conhecido o conteúdo da conversa do advogado, eu diria, eu tô parcial para julgar, porque eu tive acesso a uma informação que não deveria ter chegado até mim. Mas eu acho que caberia da parte do advogado, claro, dentro da avaliação estratégica dele, longe de mim querer me miscuir na avaliação estratégica do colega, mas caberia talvez ele pedir essa suspeição, se fosse o caso. Eu também, assim, sinceramente, não me pareceu que a informação vazada tenha relevância no processo de convencimento judicial. Sendo bem honesto aqui, né, estou falando em casa, né, não me pareceu. A conversa vazada era uma conversa pouco relevante para o deslinde da causa. Mas, com toda razão, vai que é o cliente dizendo, pô, eu matei mesmo, mas não sei o quê, eu matei por causa disso, porque eu estava muito nervoso. Né, acabou a causa. O juízo de garantias, né? O juízo de garantias solucionaria. O juiz de garantia resolveria isso. Tem toda a razão. Sim, você tem toda a razão. Nesse caso, não, porque esse juiz já é o juiz do processo de conhecimento. Especificamente nesse exemplo que eu estou trazendo, já é um processo em fase de alegações finais. Mas numa fase investigatória, em que essa informação viesse à tona numa medida cautelar, de interceptação telefônica, o juiz de garantia garantiria essa muralha da China entre a colheita da prova e a convicção dentro do processo de conhecimento. Não à toa, o Supremo segurou por quase 2 anos a vigência, que não está vigente ainda, porque está dependendo dos tribunais, né? Tadinho, os tribunais não têm recurso, né, para promover o juiz de garantia, né? Está faltando dinheiro no tribunal, não tem recurso para pagar juiz, né? Eles ganham mal, e aí está duro. As custas estão muito baratas, né? Eles estão arrecadando pouco,
né? As custas do Rio de Janeiro são as custas mais baratas do Brasil, contém ironia, são as mais caras, né? Então, mas o juiz de garantia minimizaria isso. Mas eu estou dizendo isso tudo para um pouco conversar com um trecho da tua fala, que fala um pouco sobre isso. O advogado, o delegado de prerrogativa não deve sucumbir à tentação de prestar assistência jurídica ao colega no momento da violação de prerrogativa, né? Isso não é nem ético. Na verdade, isso não é nem ético. A gente não pode fazer isso, porque a gente está ali realmente preservando a observância da prerrogativa. A defesa de mérito daquele colega vai ser feita pelo advogado que ele contratar, ou eventualmente por ele próprio, né? Ele pode advogar em causa própria. Não é absolutamente recomendável advogar em causa própria. Eu sempre falo isso, toda palestra que eu dou, né? Eu tenho um advogado querido, meu mentor, que fala que o advogado que advoga em causa própria tem um burro como cliente, né? Então, ainda mais na área criminal, né? Na área civil, às vezes até dá, fazer uma indenizatória, uma coisinha assim, até vai, né? Mas na área criminal, advogar em causa própria é certeza enfim, porque você está tão atravessado, não só em causa própria, mas para tua mãe, para tua irmã. Teve uma vez que eu tinha um problema com a minha mãe, tadinha, servidora pública, foi acusada injustamente lá de um crime escroto, coisa e tal. Eu fiquei tão perturbado que eu falei, não tinha condição. Aí chamei um colega, falei, pô, faz isso aqui para mim, porque não tem jeito, eu não tenho como acompanhá-la na delegacia para prestar um depoimento. E, de fato, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu realmente oriento os colegas a fazer isso. Mas você toca num ponto muito bom. A gente não pode ceder a essa tentação. A atuação do delegado é uma atuação técnica que diz respeito exclusivamente à preservação da prerrogativa. Se a gente se imiscui na defesa de mérito, a gente está atravessando uma ponte que a gente não pode atravessar, até porque quando a gente atravessa essa ponte, isso banaliza a nossa tarefa de delegado, né? A gente perde a isenção necessária para fazer a defesa absoluta da integridade daquela prerrogativa profissional, né? Então, vamos lá, Alberto. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Alberto Diogo, sou secretário-geral da Prerrogativa, né? Estou como secretário. Sou advogado criminalista também. Sou aluno do Rafael, então é um prazer enorme estar aqui para falar com vocês depois dessas nobres falas dos colegas. Também cumprimentar a presidente da CEDAP aqui de São João de Meriti. Então, eu estou proposto para falar sobre a advocacia negra e as prerrogativas. O que é interessante trazer aqui para vocês de forma muito resumida? Na lei CAO, né, 7.716, que fala sobre o racismo, ela fala sobre crimes, né, sobre o crime de racismo, e antes de adentrar muito nela, é importante falar sobre o que é racismo. O racismo nada é uma relação de poder. Então, quando o advogado está dentro de uma sala, advogado negro, está dentro de uma sala de audiência ou no espaço do Poder Judiciário, ele ali está exercendo a garantia da cidadania, né, e o direito de democracia, ali da Constituição, assentado da Constituição, mas também está no espaço de poder, onde o Ministério Público e o juiz, dentro daquela relação, detêm o poder de decidir sobre a vida do seu cliente. E ele, nesse ponto de vista, pode ser visto de várias maneiras. O caso até interessante que o Rafael trouxe sobre da Federal, é importante trazer que é um advogado negro. E por que a conversa dele foi colocada dentro da ação criminal, sem um mero preparo, sem um mero olhar? Quantos advogados são confundidos? Tivemos o Joel, do IDPN, Joel Luiz, que foi investigado pela Polícia Militar, dizendo que ele era integrante de quadrilha. E, pasmem, não colocaram a carteira dele, não identificaram ele como advogado, e sim o CPF dele. RG, né? Foi o RG. Falaram que esqueci do CPF, mas foi o RG. Mas é RG Civil. É, RG Civil. Então, por que não identificaram ele como advogado? Por que não trouxeram? Porque era uma forma de tirar ele dessa situação como integrante da quadrilha. Então, assim... O Alberto me lembrou uma coisa que é fundamental. Esse colega mesmo que da Justiça Federal, que eu falei, ele é negro. E eu tive a impressão assim, muito clara de que a foto dele foi inserida, havia um atravessamento racial naquela história. Quer dizer, fosse um advogado branco, talvez a foto não estivesse colocada ali. Talvez a ilegalidade fosse praticada da mesma forma. Ia extrair a conversa, ia colocar ali, ia dar uma sacaneada, mas aquela foto ali foi algo absolutamente incomum, inusitado. Sim. Por isso que a gente também por isso que a prerrogativa se empenhou tanto, para afastar
esse atravessamento racial dessas relações de poder. Então, trazendo essas informações para vocês, é importante ver o quanto pode prerrogativa estar ligada ao crime de racismo. Porque quando a gente fala da lei de racismo, também tem o artigo 11, ela diz sobre o livre acesso das pessoas públicas, né, em locais públicos e locais privados. Do advogado é prerrogativa, o acesso livre. Então, a gente tem que ter cuidado, que, às vezes, quando o advogado negro não puder entrar no fórum ou for impedido, pode ter uma questão racial. Então, pode ser ali um crime. Está dentro dessa situação. Então, a gente tem que olhar bem. Além do relatório, vocês podem acompanhar o advogado até a delegacia, informando que presenciaram o que foi, né, como testemunho, e levar os outros advogados que estiverem presentes. Tem o caso da doutora Valéria, né, que acho que é o mais emblemático, que ela foi algemada, então o corpo dela ali naquele momento foi como uma pessoa comum, porque ela não estava, ela estava no exercício da sua função, né, então, mas foi algemada e arrastada. Então, qual o impacto disso dentro de uma sala de audiência? Exercício do poder. De uma juiz togada. Não era nem uma juiz concursada. Então, assim, a juiz togada levou ela presa, né, naquele momento, e ainda arrastada pelo policial. Acho que o maior absurdo dessa situação é por ser também uma mulher e não ter antipatia com a advogada. Professor, só colocando, né, o que nos causa maior absurdo ainda foi a inércia dos advogados e advogadas que estavam na sala de audiência assistindo e permitiram que aquilo fosse realizado. Então, você vai levar presa a doutora Valéria, vai nos levar a todos. Então, é o que a advocacia precisa, é essa união. Vai levar a doutora Valéria? Então, vamos todos, independente da sua audiência, dos seus processos, vamos todos para a delegacia também, vamos todos ser conduzidos. Então, eu acho que deveria ter acontecido naquele momento. Então, independente de estarmos atuando como delegados ou não, o mais importante é sermos advogados e pessoas conscientes, né, do nosso trabalho social, que, inclusive, é a única profissão que está na Constituição. Né? Então, a justiça, ela existe porque existem os advogados. Sim. Correto? Com certeza. Só fazendo uma adendo que a doutora falou, não só a inércia, mas a colaboração contrária ao interesse da colega, porque depois, eles em oitiva, eles falaram, deram razão à juíza. Sim. E não só ficaram inertes, eles ainda concordaram com o posicionamento da juíza. Só queria acrescentar. Não, é importante fazer essa ponderação, né, de vocês e trazer aqui, além disso tudo que vocês falaram, o que traz mais, fico mais pasmo, é que, em relação da luta antirracista, era essencial a presença dos advogados, brancos, pretos, como cada um se autodeclara, mas era essencial. Porque, se não fosse isso, possivelmente, ela seria ali socorrida e se sentiria forte naquele momento para poder ou falar alguma coisa ou reagir mesmo, realmente ter uma resistência, né? Os advogados não deixaram ela ser arrastada. Eu acho que quando ela é arrastada, remonta a escravidão, remonta o tratamento desigual e o tratamento que era feito com as pessoas negras na época da escravidão. Então, pode falar? Sim, com certeza. Não, vamos fazer o seguinte, quem quiser falar, pode... Após eu passar a ser delegado da prerrogativa de São João, eu diversas vezes me opus a determinado ato dos juízos, né? Do juiz até em relação ao atendimento ao próprio colega. Tem colega que não sabe que a gente tem o poder de poder dizer não às vezes, entendeu? E se acovarda diante da fala de determinadas autoridades ali dentro daquela área de atribuição, entendeu? Por exemplo,
Eu vou falar aqui um juiz, eu acho que ele até saiu, o doutor Fragale. Ele era um juiz trabalhista que achava que dentro da sala dele ele era Deus e o resto era subordinado a ele. Ele falou: doutor, o senhor tem que aceitar o que eu quero. Eu falei: excelência, com todo respeito, eu não vou aceitar o que o senhor quer. Tem que estar dentro do que o meu cliente deseja, almeja. Se eu achar que a sua decisão para mim foi ruim, eu vou recorrer. É simples. O senhor dá a possibilidade da gente fazer um acordo justo para ambas as partes, do jeito que o senhor quer, eu não quero. Aí tem advogado que os juízes falam o que quer. Eu vou dar exemplo, o juiz alega aqui, botando no advogado para ficar 4 horas esperando, passando todo mundo na frente. Eu fui lá reclamar, entendeu? Ela falou: mas, doutor, eu estou dando prioridade. Não. Uma prioridade, 2 comum, uma prioridade, 2 comum, que é para poder equalizar, ficar aqui distante, para as partes, todos que estão ali têm alguma coisa a fazer, né? Só para implementar em relação a isso mesmo, a falta de corporativismo entre os colegas. Nós estamos precisando nos unirmos a determinadas situações. Nós precisamos tentar mudar alguma coisa. Poxa, eu vou dar um exemplo básico. O dano moral hoje o dano moral no juizado é tarifado. Existe caso concreto que difere. Só para acabar minha fala aí, tá? Desculpa. Não, você quer falar também? Deixa eu... Boa noite a todos. Eu acho que falta a união da advocacia. Que, por exemplo, a polícia ia arrastar 10 advogados naquele dia. Ia arrastar? Não ia ter espaço físico naquela sala. Eu já tive situações já mais diversas, que queria prender o advogado, já quiseram me prender. Liguei, veio mais 2 colegas advogados, não prendeu mais. Então tem que ter união. Não, eles não iam arrastar 10 advogados naquele dia, iam arrastar. O próprio policial ele já ia ter mais cuidado. Então, o que falta nessa classe é a união. Somente isso. Unidos somos mais fortes. Com certeza. Eu acho que essa é o lema, né, da classe da OAB também, de união dos advogados. Acho que isso é muito importante. E, continuando, outra também questão que é importantíssima é a questão da indumentária e das vestimentas, né? Vamos dizer, um advogado que é candomblessista, que é de matriz africana, ele pode entrar com a sua guia, com a sua roupa, com o seu equeté, igual os judeus, né? Tem o kippah, então ele pode entrar no fórum com as suas vestimentas, com as suas paramentas religiosas. Também com o cabelo afro, pessoal que usa dread, também faz parte religioso, tem cunho religioso, pelo Rastafari, né? Que é uma religião. E além do cabelo, né? Como quiser. Não tem distinção. O fórum não pode, lógico, terno, gravatas, roupas, é uma situação. Agora, a parte corporal da pessoa, a identidade cultural, o fórum não pode, o Poder Judiciário, os juízes não podem proibir a pessoa de entrar por causa disso. Então, é importante também linkar essa parte da identidade cultural da pessoa afrodescendente. E, para finalizar, nossa prerrogativa, né, nossa comissão, tem a coordenadoria preta, ou negra, né? Acho que é importante também trazer isso. No Brasil, o termo negro, preto, isso é uma questão que muito se discute. Qual é o termo certo? Isso depende muito do olhar da pessoa. Então, da forma de falar, também o conceito inicial é que o IBGE diz que negros são pretos e pardos. Só que há críticas sobre isso, porque se entende-se que todos são pretos. Só preto mais retinto e o preto não retinto. E dentro dessa coloração da pessoa, entra as violências. O mais retinto sofre muito mais violência do que o menos retinto.
Então, isso é importante também entender esse diálogo de como eu sou um preto não retinto, eu consigo entrar em espaços de poder com alguma facilidade, como preto mais retinto. Mas, dependendo desse espaço de poder, eu também não entro. Se for um espaço de poder onde há uma questão econômica envolvida, ou há até mesmo uma questão de herança hereditária de pessoas que sempre tiveram nomes, brasões, durante o nosso histórico do país, eu não consigo entrar. Então, é importante ver isso, ver como é direcionar e qual espaço você está. Num espaço, possivelmente, de delegacia, dependendo do local, eu sofro a mesma violência que um retinto. Mas, em outros locais, não. Vamos dizer, na Zona Sul, eu sou a mesma visão. Mas, na Zona Norte, o retinto vai sofrer muito mais do que eu. Então, assim, trazer esse diálogo, essas narrativas, esse olhar, as violências que acontecem com a pessoa negra, assim como acontece com as pessoas de gênero também. Mulheres, trans, travestis. Então, é importante trazer essa fala e mostrar que a OAB está com esse olhar para a diversidade, principalmente a comissão de prerrogativa. Professor, só duas colocações, né? Nós tivemos o fato da abordagem policial aos jovens negros e brancos, né, em Copacabana e Ipanema. E só para fazer assim eu tive um professor delegado de polícia civil que sofreu a mesma abordagem, só que em Copacabana. Ele estava vindo da praia de short, grandão, negro, e foi abordado com a mesma agressividade, teve um fuzil apontado para o rosto, porque ele estava ingressando no apartamento onde ele reside. Então, assim, nós temos que também lutar, porque essa agressividade acontece conosco. Eu já tive delegado de prerrogativa retido em batalhão da Polícia Militar, há alguns anos atrás, mas dentro ainda do nosso mandato. E, assim, são coisas, é um tipo de violência que o colega, né, o advogado, ou quando estão com outros advogados também, que sofrem voz de prisão e tudo mais, que eles ficam à mercê, porque, a partir do momento que eles não têm acesso ao telefone, eles não conseguem nem solicitar a intervenção da comissão de prerrogativas. Ainda existe isso, que muitas vezes o abuso é tão grande que tiram os aparelhos telefônicos. Então, isso já aconteceu com colegas que já foram delegados da nossa subseção, e a gente vive aí observando o noticiário, né? Não é falar mal da Polícia Militar ou da advocacia, é equalizar, colocar todos no mesmo parâmetro e sabermos, né, que existem os policiais, os advogados e toda uma classe populacional que precisa de ajuda, de auxílio, e não de intervenções drásticas por conta de sua cor. Não, com certeza. E, trazendo, como você falou da Polícia Militar, tem um dado interessante na Polícia Militar que eu adoro falar sobre isso. Se vocês olharem bem, o emblema da Polícia Militar, que é um emblema imperial, remonta essa questão da escravidão. 2 pistolas, né, com a cana-de-açúcar e o café. Então, assim, remonta à proteção das elites, que eram da agricultura do cafezal e do cana-de-açúcar, contra, normalmente, eram os escravos. Então, é importante que ainda precisa de um letramento racial, é uma nova conceito, né, que está sendo trazido pelo direito antidiscriminatório, para, hoje, em repartições, em instituições, terem conhecimento de como acontece e podemos falar sobre a igualdade racial. Não ficar nesse mito da democracia racial, e sim uma igualdade efetiva, material, entendeu? Porque formal já tem. A lei já fala sobre diversas formas de igualdade, tanto nos crimes, tanto na Constituição, como nos tratados que o Brasil é signatário. Então, dessa forma, como a gente vai trazer essa igualdade efetivamente? Na prática. E trazendo conhecimento. Eu acho que o conhecimento é o que vai agregar e vai mudar essa consciência do Brasil em relação às pessoas negras.
Então, termino minha fala por aqui e agradeço a todos pela atenção. Só um pequeno complemento, Alberto. A OAB, como uma instituição inserida dentro da República Brasileira, ela também tem todos os vícios que a República Brasileira tem. A República Brasileira é uma república fundada sobre o escravagismo, né? A gente não pode ignorar nunca isso. A raiz da nossa sociedade é uma raiz escravocrata, de distinção de pessoas em razão da cor da pele. A OAB, é claro que ela é herdeira dessa estrutura racista. E como toda instituição do sistema de justiça, ela é racista também, em alguma medida, né? Mas o fato da OAB ser racista não significa que a sua gestão seja racista. E é um racismo estrutural que a OAB vem, como nenhuma outra instituição do sistema de justiça, enfrentando com todas as forças. Trata-se de não negar a realidade concreta, que é a realidade que a OAB é racista, como é o Judiciário, como é o Ministério Público, como é a Defensoria, como são todas as instituições do sistema de justiça, mas de também reconhecer que existem avanços, existem medidas sendo adotadas no intuito de reduzir os danos, no intuito de mitigar, no intuito de avançar, no intuito de melhorar esse estado de coisas. Então, a Ordem, por exemplo, hoje tem cota de 30% para negros e pardos no Conselho. Cota de 50% para mulheres no Conselho. Gente, isso não é favor nenhum. A Ordem não está prestando um favor à sociedade brasileira ao fazer isso. Ela está cumprindo o seu papel, a sua missão institucional de promover o Estado Democrático de Direito. Então, acho que se trata de reconhecer essa chaga, né? Sem dúvida nenhuma, se trata de reconhecer que isso é um problema estrutural, institucional, mas eu gosto muito também de exaltar o compromisso da nossa gestão atual, da Ordem, com políticas de enfrentamento. Eu acho que isso a gente vem fazendo um grande esforço, que não é o ideal, claro, o ideal é sempre mais, mas o importante é que a gente está num trilho de superação desse problema histórico, né? Eu acho que eu gosto sempre de tocar nesse ponto, tá bom? Carlos, você conclui? Boa noite. Meu nome é Carlos Henrique, vou só finalizar aqui para vocês. Por que nós devemos ser delegados de prerrogativa? Todos aqui já são, mas nós vamos ter um anseio, a necessidade de defender as nossas prerrogativas. Não é só a conquista do pão nosso de cada dia, mas também devemos o quê? Se revoltar contra um poder judiciário que não tem interesse num advogado bem remunerado. A verdade é essa. O magistrado, ele não tem interesse em um advogado que tenha bons resultados, porque o servidor público, ele tem aquele valor X ali, acabou o expediente, 18 horas, ele vai embora. O advogado não. É toda hora, entrando mensagem no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, e você tem que ter essa sensibilidade, porque todo mundo pode fazer uma faculdade de Direito, mas nem todo mundo tem o sangue para ser advogado, porque o advogado ele tem que diariamente o quê? Lutar, aguentar a pressão dos cartórios, apesar do processo eletrônico, há uma morosidade, apesar do enfrentamento da ordem pela Comissão de Celeridade Processual, verificar diariamente com a nossa vice-presidente as mazelas, seja na Justiça Estadual, na Justiça Federal e na Justiça Trabalhista, é uma realidade que veio para ficar. Então, o advogado ele tem que ter o quê? Um jogo de cintura de verificar o quê? Qual é o mercado que eu posso atuar melhor. Eu sou de um tempo que no juizado você conseguia fazer um volume bom, um retorno muito bom, você tinha indenizações de 10 mil, 15 mil, aí o banco recorria, você fazia a sustentação, tinha mais 20% da turma recursal. Você chegava cedo na Justiça do Trabalho, fazia acordos nos corredores. Você só entrava, pegava o papelzinho para homologar, o papelzinho na secretaria, apenas para homologar, o juiz passava à frente, você homologava e corria, atravessava ali a República Chile para ir para as audiências nas varas civis, no juizado, e mais acordo e os pautões de sexta-feira. Acabou, não vê essa realidade. Eu vou ficar reclamando? Não, eu tenho que buscar aonde eu posso atuar. Eu tenho direito previdenciário, eu tenho atuação. A ordem hoje ela tem um sistema que você não precisa depender do GOV. Você atua lá e você faz um direcionamento. Se porventura atrasar aquele benefício, cabe uma indenização de dano moral. Aí você vai para o juizado federal, o benefício demorou 90 dias. A pessoa necessita, é caráter alimentar, é como os nossos honorários.
Poxa, o honorário é verba alimentar. O Poder Judiciário não pode somente em dezembro fazer um mutirão para digitar mandado de pagamento. Isso é um absurdo. Eu comentei com o doutor Rafael, na capital nós temos apenas 3 juizados fazendários, primeiro, segundo e terceiro, para todo o Estado. O balcão virtual não funciona. Então, você tem o quê? Diligenciar. Abre às 10 horas da manhã, você chega entre 10 e 11 horas da manhã, que não tem fila, para você impulsionar a sua petição. O Estado ele só paga somente se você fizer o quê? O arresto. Se não fizer isso, não acontece. Depois entra uma impugnação e você vai lá e dá de acordo e pede para digitar o seu mandado de pagamento. Agora mudou, houve outros magistrados, eles decidiram o quê? Numa mera reunião, agora tem que aguardar a ordem cronológica. Eu falei, peraí, já tomei um bico da estagiária, mas espera aí, eu vim apenas aqui, já concordei, já tenho o depósito aqui, é só botar na digitação. Ah, não, tem uma determinação, cadê o RE? O RE não chegou. Aí você respira, você tem as contas para pagar, você tem as necessidades, tem um cliente já piscando aqui no WhatsApp que ele quer aquela informação para ontem, então você tem que ter essa sabedoria para você poder aguentar. Então você vai, desce, o juiz já chegou? Chegou. Vai lá no cartório, conversa, explica a situação, isso. Diligenciar, porque não, é um absurdo isso. Se eu for esperar a ordem cronológica, eu vou levar meses para poder receber. Então, nem todo mundo está preparado para aguentar essa pressão do dia a dia, mas eu tenho que me atualizar. Nós temos o que? A mentoria, que é muito interessante, todo dia, gratuitamente, a partir das 10 da manhã, pelo canal do YouTube. Eu posso fazer a atualização, tem os próprios cursos da OAB nas subseções e na seccional também. Então, eu queria deixar para vocês o que a importância, como os colegas já falaram, de haver uma união entre a classe. O policial militar, ele é unido, o policial civil é unido, aí o advogado, ele não se une. Ele tem que defender, quando você está de plantão, seja aqui na subseção ou lá na seccional, e vocês podem também fazerem parte da prerrogativa da seccional dando um plantão, eu dou plantão uma vez por mês lá no TJ, no 4º andar. Você tem pela manhã de 10 da manhã até as 2 da tarde, aí entra outra turma de 2 da tarde até as 18 horas. É interessante, porque você vê um colega chegando nervoso, está com problema, aí nem tudo é prerrogativa. Nós tivemos um caso, uma advogada ligou, ela estava dando uma festa na casa dela, e o síndico pediu para baixar a música, ela falou que não ia baixar. E ela solicitou o quê? Um advogado prerrogativa, não tem nada a ver, mas foi um advogado lá para poder, não é isso, amenizar a situação. Faz parte da nossa profissão. O doutor Alberto ele foi acionado numa assembleia, por quê? Eu vou representar um cliente, eu não preciso de uma procuração na assembleia, mas tem aquela cultura, tem que eles botam lá na convenção, tem que ter a firma reconhecida, não preciso. Aí, impediram o colega de exercer o mandato dele, acionou a prerrogativa, o doutor Alberto foi, é isso, fez o relatório, mesmo assim não pode. Então, tá bom, vamos fundamentar e vai caber uma ação judicial para você anular essa assembleia, porque é um absurdo isso. Então, é interessante nós conhecermos os nossos direitos. Prerrogativa não é um privilégio, ele é um dever, é um direito do advogado. Nós somos a única profissão elencada no nosso artigo 133 da Carta Política. Não há um magistrado, não há o promotor, não há o médico, o engenheiro, somente nós, advogados. A primeira coisa que o magistrado faz quando ele completa 75 anos é comparecer na ordem para tirar a carteira de advogado. Mas nós temos o quê? Aquela lei do desagravo, abuso de autoridade. Não permite, violadores de prerrogativas, isso mesmo, a doutora me lembrou. Então, quer dizer, se o magistrado ele viola a nossa prerrogativa, quando ele vai lá tirar a carteira, não, você não pode. Você já tem aqui, você é violador de prerrogativa. Ele vai sim, vai dar uma canseira nele, ele vai ter que procurar o quê? O judiciário. No judiciário ele vai conseguir, mas ele vai entender o quê? Espera aí. Nós é que somos indispensáveis. Se o magistrado ele se separa, ele vai, se não há filhos menores, ele vai fazer um divórcio extrajudicial, precisa de um advogado para poder assinar aquele divórcio no cartório. Se há um inventário, a pessoa faleceu, precisa de um advogado. As famílias hoje mais abastadas nem fazem mais inventário através de holding familiar, que é muito mais prático. Vai precisar de um advogado para poder fazer. Se há uma reclamação trabalhista, você precisa de um advogado para estar presente ali. Se houver um problema criminal, precisa de um advogado para comparecer na esfera policial, na audiência de custódia, ele precisa disso, do advogado. Então, quer dizer, nós precisamos valorizar a nossa profissão. Nós precisamos resgatar, porque Sobral Finto falava o quê? A advocacia não é a profissão para covardes, não é só a gente
buscar pagar as nossas contas, dar uma boa qualidade de vida para nossas famílias. Sim, isso é importante, claro que é, mas é você se preocupar com as desigualdades na nossa sociedade. E quando você dá o plantão na comissão de prerrogativa, você vai ver o dia a dia, porque, apesar do processo eletrônico, você tem que diligenciar. Eu tive uma situação aqui na 4ª Vara Civil aqui de São João de Meriti, que eu entrei, um policial militar com 28 empréstimos, automaticamente, ele não tem condição de pagar a gratuidade. Aí a juíza não dava. Aí o policial militar ligando, pressionando. Peguei o metrô, Pavuna, atravessa a rua, São João, pego o ônibus, vim aqui, cheguei, a juíza não está. Cadê a secretária? Também não está. Ah, ela trabalha em home office. Tá, tudo bem, vem cá, faz o seguinte, eu sei quem vai dar a decisão, vai ser a secretária. Nega que eu vou agravar, já faz logo, nega que eu vou agravar, porque vai ficar nesse ping-pong e o cliente está precisando, são 28 empréstimos, porque o sistema financeiro interessa o quê? Cada vez mais o cliente endividado. E se você é servidor público, o banco não vai tomar um calote, vai ficar ali, ele vai demorar um pouco para receber, mas ele vai receber sempre. Agravei, ganhei a gratuidade. Aí desce outro problema, para ganhar a liminar. Aí o juiz não deu a liminar, marcou uma audiência do 334. Para que conciliação? O banco não faz acordo. Aí vem aquela audiência que é um conciliador, está aqui, não resolve nada, aí você tem que agravar novamente, aí fica prevento o desembargador para conseguir uma liminar. Uma questão simples. No domingo, eu distribuí uma ação, eu tive uma sorte, caiu no juiz da 28 Vara Civil, ele já deu a gratuidade, deu a liminar, já mandou oficial ao órgão pagador. Acabou o problema, o cliente fica feliz. Então, quer dizer, tem situações que você tem que comparecer no cartório, diligenciar, tem situações que você pode resolver através online. Mas isso é importante o quê? Essa vontade de resolver os problemas, essa vontade de querer sempre se atualizar, essa vontade de buscar os direitos. Então, é importante vocês participarem, não só aqui na subseção, verificar os cursos, se atualizarem. Há mercado para todo mundo, o direito está sempre se atualizando. É claro que a gente tem que estar sempre o quê? Estudando. Quando você presta um concurso público, você faz uma vez, mata o leão uma vez, acabou. Mas, no dia a dia da advocacia, automaticamente, você pode o quê? Ter um retorno maior. Você vai ter um retorno maior na advocacia. E o magistrado, gente, ele é um advogado frustrado, porque quando ele vê aquele precatório de 100 mil, 150 mil, ele tem que assinar aquele alvará, ele fica assim, pô, uma raiva. Só que ele não sabe o trabalho que o advogado teve, não só juridicamente, mas também a parte psicológica, que você, nós somos um pouco também de psicólogos para poder atender, amenizar a situação, resolver. Então, não desistem da advocacia, continue estudando, continue se aperfeiçoando, é uma profissão maravilhosa, é árduo, cansativo, mas nós somos a única profissão da nossa Constituição. Se o Constituinte de 88 colocou somente nós como indispensáveis, nós estamos ali à frente. E a Comissão de Prerrogativas, ela é a mais importante. Todas as comissões são importantes, sim, mas a prerrogativa é a mais importante porque ela é infantaria, ela vai à frente ali. Infantaria, normalmente, é o quê? O primeiro que vai a óbito ali, ele vai num combate ali, corpo a corpo. Nós somos o quê? A infantaria, para poder o quê? Resolver situações. Então, eu deixo isso para vocês. Continuem estudando, se atualizando, acompanhando, sigam as redes sociais, não só da subseção da Comissão de Prerrogativas, mas também da seccional. Se tiverem interesse, vejam depois do Dr. Rafael, para poder fazerem também o plantão lá na seccional. É importante também essa troca. E é mais ou menos isso, né, Rafael? Tá bom, gente? Obrigado, então, boa noite. Ariane, vou te dar a palavra. Vou encerrar para a gente. Obrigado. Obrigada. Boa noite, boa noite é ótimo. Boa noite a todos. Sou a doutora Ariane Albuquerque. Darei uma breve fala sobre a estrutura da comissão. Acredito que parte dos colegas já são delegados, mas só para rememorar essa parte aqui. Nós temos a Comissão de Prerrogativas Estadual, que o nosso presidente é o doutor Rafael Borges, que temos também a vice-presidente, a coordenadora geral, temos também a secretária-geral. E aí, aqui no Rio de Janeiro, a Comissão Estadual de Prerrogativas ela é feita, como aqui em cima, a seccional,
junto com as comissões de prerrogativas das subseções, como, por exemplo, aqui de São João de Meriti, de Caxias, Nilópolis, Meier, entre outras daqui do Rio de Janeiro, e o Colégio de Presidentes da seccional e das subseções que temos aqui no Rio de Janeiro. Além disso, quero trazer aqui para vocês também as nossas redes sociais. Já falaram aqui, mas lembrando que salvem o número do WhatsApp do plantão da prerrogativas, tá? Porque vocês podem estar ali no fórum na hora e não terem como fazerem provas, então vocês também podem já tirar foto, já mandar direto no WhatsApp do plantão da prerrogativas, ou já gravar o áudio, já mandar direto no WhatsApp da prerrogativas e funciona mesmo. A denúncia a gente faz pelo meio do DataPrev, caso seja algo... DataGed, desculpa. A previdenciarista aqui está com Prev na cabeça. Caso não seja algo que tenha acontecido naquele exato momento, e eu já passei por isso nessa semana, que foi em relação ao sistema da gestão da Polícia Civil, junto com a OAB, que não aceitaram a minha petição assinada pela CertSign. Então, a OAB, por meio da Comissão de Prerrogativas, já enviou também ofício para a Polícia Civil. Outro ponto que é muito importante. Na seccional, nós temos as comissões, né, que são divididas por áreas, como a criminal, a civil, a previdenciária. Por quê? Quanto mais advogados da prerrogativas especializados em cada área, melhor para atender o colega. Eu, previdenciarista, não sei como é que funciona uma delegacia, como é a violação dos meus colegas advogados criminalistas. Então, nada melhor do que um advogado de prerrogativas ajudar o nosso colega, que também entende. Bom, não tem problema, você está. Já está encerrando. Obrigado, tá, Ariane? Obrigado demais. Só um complemento. A comissão, gente, como vocês sabem, né, como eu falei aqui no início, ela tem uma estrutura que funciona na capital de forma bastante profissional. E todo e qualquer acionamento que a comissão recebe, seja através do DataGed, seja através do nosso plantão de prerrogativas, que é aquele número do WhatsApp, ele vira um processo administrativo da OAB que vai ter alguma solução. Não existe hipótese da comissão de prerrogativas ser acionada e o colega ficar sem resposta, né? Porque, às vezes, o acionamento ele é emergencial, e aí ele tem que ser do plantão, porque a gente tem que mandar um delegado, né? Não tem muito jeito. Mas, grande parte das vezes, esse acionamento não é emergencial, né? É um acionamento que pode esperar um pouco. É o caso de, eu preciso de uma cópia do inquérito, não é absolutamente urgente. Não consegui na delegacia. Vou acionar a comissão de prerrogativa, a comissão de prerrogativa vai oficial o delegado, enfim. Então, tem essas duas formas. E uma vez criado, instaurado esse processo administrativo dentro da ordem, o acompanhamento da comissão de prerrogativa, ele pode ter vários caminhos, né? Um deles, por exemplo, a gente se habilitar como assistente do advogado. O outro, a gente se habilitar como amicus curiae. O outro, a gente instaurar um desagravo contra a autoridade que violou a prerrogativa, né? O desagravo público. Eu não sei se tem algum desagravo hoje aqui em andamento. Tem pedido de andamento da subseção, né? O desagravo público é o momento em que a Ordem dos Advogados do Brasil se manifesta publicamente em favor de um colega que teve a sua prerrogativa violada por alguma autoridade, né? Esse é um processo administrativo que tramita dentro da OAB, há um parecer da Comissão de Prerrogativa acerca desse pedido, e ele é julgado pela segunda Câmara Especializada do nosso Conselho. Em sendo deferido o desagravo, onde, aliás, a autoridade tem os seus direitos preservados, a ampla defesa e ao contraditório, a autoridade é facultada a se manifestar em sede de desagravo, mas em sendo deferido o desagravo, o nome daquela autoridade vai para um cadastro restritivo do Conselho Federal
E, em se aposentando, aquela autoridade não pode pegar a carteira da ordem. Ela vai ter um incidente de inidoneidade. Ela não vai conseguir ser advogado em função do nome dela estar inserido naquele cadastro restritivo. Então, o procedimento desagrável é um procedimento muito importante, com o qual a ordem tem muito cuidado. Digamos assim, a providência, uma das providências mais drásticas que a gente pode adotar como órgão de classe para preservar os direitos de um colega. Tá? Bom, eu queria mais uma vez, então, agradecer muito a Adriana pela oportunidade. Agradecer a todos vocês, agradecer ao pessoal da Escola de Prerrogativas que esteve aqui comigo hoje, me ajudando a trocar essas ideias. Dizer que eu estou totalmente à disposição na seccional, através dos canais de contato que vocês já conhecem, e que, para mim, vai ser um prazer voltar aqui numa outra oportunidade. Passo agora a palavra à Adriana, então, para encerrar oficialmente a nossa palestra. Eu gostaria de agradecer a presença da caravana de prerrogativa, na pessoa do Dr. Rafael, e a todos os professores que acompanharam também. O nosso muito obrigada pela disseminação do conhecimento. Sempre é muito interessante, a gente nunca sabe tudo, é sempre importante, a cada dia, gradualmente, adquirir o conhecimento e, mais ainda, transmitir, não é isso? Obrigada a todos. Vou convidar a doutora Vanusa a entregar, nossa secretária.